Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez. Sou o professor Isaías da Filosofia e hoje nós vamos tratar de um assunto que tem um título muito alongado. Então vamos lá. Trata-se de ecoética, natureza, alteridade e pessoa. Então, ao tratar desse tema, nós vamos falar um pouco da questão da alteridade, então aquela capacidade da gente reconhecer o outro, essa coisa toda, e a questão da vida, não é? Porque isso está relacionado diretamente com aquilo que nós chamamos de bioética. Então, a ecoética é a ética da alteridade. E essa ecoética e a ética da alteridade são princípios que podem orientar a relação entre as pessoas e o meio ambiente. Claro que considerando a natureza e os outros seres. É dessa forma que deve proceder. Então a gente tem que reconhecer a natureza com tudo que está dentro da natureza. Agora, e o que é a ecoética? Ecoética é um ramo da ética que analisa a relação entre os seres humanos e o meio ambiente. Legitima o direito de todos os seres ao meio ambiente limpo, harmônico e sustentável. Então, isso não vale só para o homem, isso vale para todos os seres vivos. Busca promover práticas sustentáveis e responsáveis para a preservação da natureza. Responsabiliza as gerações atuais pelo cuidado com as gerações do futuro. Minimiza o impacto negativo das atividades humanas sobre a natureza. Agora, questões abordadas pela ecoética são poluição, aquecimento global, contaminação de fontes de água, etc. Alteridade. Então, agora a gente vai se deter mais sobre a questão da alteridade. Ela é uma prática que consiste em colocar-se no lugar do outro, entender as angústias do outro, tentar pensar no sofrimento do outro, reconhecer que existem culturas diferentes e que elas merecem respeito. Ou seja, o eu só existe através do outro. Então, quando nós estamos falando de alteridade, nós temos que levar em consideração aquilo que o Aristóteles já falava lá na antiguidade. O homem é um animal político. Isso significa que o homem ele só se humaniza no convívio com outros seres humanos. Eu posso criar um gato com cavalos desde pequeno, mas ele nunca vai ter um comportamento de cavalo. Se eu criar um homem com lobos, desde muito pequeno ele vai ter comportamento de lobo. Portanto, o homem ele só se humaniza no convívio com outros seres humanos, daí aquele pensamento do Aristóteles de que o homem é um animal político. Então eu não posso bater no peito e dizer que eu não sou político e que eu não gosto de política. O homem é político. Agora, a ética da alteridade nas relações com o outro e com a natureza. Então ela considera a importância do outro, incluindo a própria natureza. Propõe um novo contrato natural entre o ser humano e a natureza. Estimula condutas que reconheçam e considerem os outros seres. Propõe que o ser humano se torne parte da natureza e não seu dominador. Então, aquela ideia de crescer, multiplicar e dominar a terra, de certo modo, embora ela faça parte da nossa crença, ela acaba caindo por terra. Então, nós devemos crescer, multiplicar e cuidar, ao invés de dominar. Então, baseia-se na sensibilidade
e na responsabilidade. Portanto, a ética da alteridade foi idealizada há muito tempo atrás, então desde a antiguidade a gente tem ideias dessa questão de alteridade, mas é com Emmanuel Levinas que ela vai se tornar verdadeiramente uma espécie de disciplina, à qual a gente precisa se referir quando se trata da nossa relação com os outros. Agora, nós temos aqui uma coisa que é muito interessante. Todas as formas de vida importam, mas elas não são iguais. Eu até inverteria a frase. As formas de vida não são iguais, mas todas elas importam. Então, aqui nós temos o pensamento de Aristóteles para distinguir quem é mais importante e quem é menos importante nessa relação de vida. Então, ele vai dizer que nós temos 3 tipos de alma: a alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma racional. A alma vegetativa, como o nome mesmo já diz, é a dos vegetais. Essa alma ela tem 3 funções: crescimento, nutrição e reprodução. Então, como vocês estão vendo, eu estou começando de baixo para cima. Primeiro com a alma vegetal. Então, ela cresce, precisa de nutrição e precisa de reprodução. Então, ela precisa de 3 coisas. Já a alma sensitiva é a alma dos animais. Ela acumula as funções vegetativas de crescimento, nutrição e reprodução. Mas ela tem de particular a capacidade de perceber e se movimentar, que os vegetais não têm. Então, a alma sensitiva ela precisa de percepção, ela tem percepção e ela tem mobilidade, ela é capaz de se mover. Uma planta não se desloca de um lugar para outro. Um coelho, sim. Aí, finalmente, nós temos a alma racional, que é a alma do ser humano. Ela acumula as funções vegetativas, então o ser humano também precisa de crescimento, nutrição, reprodução. Ele também precisa de percepção e movimento, mas ele tem de particular o pensamento, a racionalidade. Então, embora um coelho ele possa ter uma percepção, até algum tipo de pensamento, mas ele não planeja o dia de amanhã e nem analisa a história do passado. Mas o homem que tem a racionalidade, ele tem essa possibilidade de analisar o passado e planejar o futuro. Portanto, a alma do homem é uma espécie de alma superior. Isso não quer dizer que as outras formas de vida não tenham sensibilidade. Nós temos a senciência entre todos os seres vivos. Então, a capacidade de ter medo, a capacidade de sentir dor, o medo de morrer, enfim, principalmente os animais superiores têm essas capacidades. Agora, para finalizar esse nosso encontro de hoje, a gente vai dizer 4 coisinhas. Primeira, relacionada à ecoética. Ela é uma área da ética que analisa as relações entre as sociedades e o meio ambiente. Outra coisa, a natureza. Se refere à vida e aos elementos e fenômenos presentes no meio ambiente, o que inclui as obras e as consequências das atividades humanas. Então, uma rua dentro de uma cidade, ela também já faz parte do meio ambiente. A alteridade pode ser definida como a capacidade de perceber o outro como um indivíduo com histórias e vivências subjetivas, ou seja, com uma subjetividade diferente da minha. Pessoa é o ser humano considerado na sua individualidade física e espiritual, porém, aberto aos seus semelhantes, integrado a uma comunidade orientada para um ideal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Visitem a nossa plataforma para que possam ter pleno acesso a toda a aula, não apenas a videoaula, mas também as atividades. E eu espero contar com a presença de todos vocês no próximo encontro. Muito obrigado e até lá.